Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Queridos, a pastora está passando aqui para compartilhar mais uma mensagem de fé aqui no meu canal e eu estou aqui na nossa igreja do Vale das Virtudes porque hoje é dia que nós oramos pela família, é a quarta-feira da Sagrada Família, o dia de colocarmos a família no altar de Deus, de consagrarmos a vida deles ao Senhor. Eu quero dividir com vocês uma palavra de fé que eu estou pregando aqui na igreja hoje. Está no livro de 2 Samuel, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 22 e diz assim: Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Irmãos, quem está fazendo essa declaração aqui? O Davi. E o que ele inicia falando aqui nesse versículo é o que nós acreditamos também. O que ele diz? Porque grandioso és tu. E ele está falando do nosso Deus. E nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus. Nós reconhecemos que esse Deus é grandioso para conosco, grandioso para com a nossa casa, para com a nossa família. Queridos, eu costumo dizer que muitas coisas não têm acontecido de ruim na nossa casa, com a nossa família, tragédias, sofrimentos e outras situações, porque nós estamos na presença desse Deus grandioso, clamando pela nossa casa, buscando pela nossa família, intercedendo pela vida deles. E Deus, que é grandioso, que é poderoso, tem estendido a mão dele sobre a nossa casa e sobre a nossa família, e não tem deixado com que nenhum mal nos aconteça e nem aconteça aos nossos. Por isso que ele também é para nós grandioso, maravilhoso, poderoso. Só que eu estou explicando aqui hoje na igreja, irmãos, que é triste de ver as pessoas que um dia já conheceram esse Deus grandioso, que nós conhecemos e servimos, um dia experimentaram do poder desse Deus, provaram milagres, vivenciaram maravilhas, e ainda assim, essas pessoas no meio da caminhada desanimaram, retrocederam, desistiram, deixaram de olhar para esse Deus grandioso e começaram até a falar contra Deus. Ah, porque Deus não está me respondendo mais, porque Deus não está se manifestando mais, porque Deus não está cumprindo a sua promessa mais, a sua palavra. Mas por que não? Se antes ele estava, ele era o poderoso, o grandioso Deus, e por que essa mesma pessoa diz que agora Deus não é mais, Deus não faz mais? Porque esta pessoa deixou de olhar para a palavra e deixou de crer no poder de Deus. Deixou de lembrar dos feitos do Senhor, das maravilhas que ela já vivenciou da parte do Senhor, e se deixou levar por uma dificuldade, por uma luta, por uma situação, porque naquele momento ela não obteve o que ela queria, a resposta que ela queria, do jeito que ela queria, então ela passa a não ver mais Deus como um Deus grandioso, e às vezes, irmãos, é triste dizer, mas é a realidade, ainda vai buscar outros deuses, vai atrás de deuses. Porque daí alguém diz, você vai à igreja? Vou. Você serve a Deus? Sim. Você ouve a palavra? Ouço. E o que você precisa está acontecendo? Ainda não aconteceu tudo não. Então eu vou te levar num outro lugar, vou te apresentar um outro Deus, vou te apresentar um outro caminho, uma outra solução. Não tem, irmãos. Pelo contrário, o Davi ele vai dizer, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus. E a pessoa, quando ela se desliga de Deus, ela dá ouvido ao que os outros falam. Tem outro Deus, então eu vou lá. Tem outro caminho, então eu vou. Tem outro jeito, então eu quero saber. Não tem. Não há semelhante ao nosso Deus, não há outro Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em outras palavras, artigo definido, não há outro caminho, não há outra verdade e não há outra vida. Então é na presença desse Deus que nós temos que permanecer, e é na palavra dele que nós temos que confiar em todo o tempo. Não é porque estamos em meio a batalhas, a situações difíceis com a família, momentos de adversidade, que agora nós vamos falar que Deus não é mais Deus, ou que ele não é mais grandioso, ou que existe outro semelhante a ele. Não há, minha irmã, não há, meu irmão. Essa declaração do Davi é fortíssima e deve ser a nossa declaração, deve ser o entendimento que o povo de Deus deve ter. Não, eu sirvo a Deus, confio só em Deus, sigo o caminho da palavra de Deus e não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outra solução. Jesus é a solução para todos os nossos problemas. E aí ele disse mais ainda no versículo 22,
segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Então ele disse: o Senhor é grandioso. Então ele disse: não há semelhante a ti, não há outro como o Senhor, segundo tudo o que temos ouvido com o nosso ouvido. Em outras palavras, nós temos ouvido o que o Senhor tem dito, temos ouvido dos feitos do Senhor e sabemos que só o Senhor é que faz milagres, maravilhas, coisas grandiosíssimas. E nós também, queridos, temos ouvido a palavra do mesmo Deus, desse Deus vivo e poderoso. Nós também estamos dando ouvido a tudo que o Senhor tem nos falado. E mais, o que nós já ouvimos da parte do Senhor, nós já contemplamos diante dos nossos olhos. Milagres, manifestação do poder de Deus, cura, libertação, livramento para a família, proteção divina em casa, na vida dos familiares. Quantos milagres! Porque nós ouvimos a palavra, demos a devida atenção, guardamos no coração, cremos na palavra que foi ministrada ao nosso coração e Deus operou o milagre. Então não é agora que nós vamos achar que existe outro Deus, não é agora que qualquer pessoa, vamos assim dizer, até usada pelo inimigo, sem entendimento da palavra, vai querer nos apresentar um outro caminho, um outro Deus, uma outra palavra. Não tem. Nós estamos no caminho certo, nós estamos ouvindo a palavra certa, que é a palavra de Deus, palavra de vida eterna. Então nós não precisamos sair deste caminho qual nós já estamos e ouvir outras pessoas falando de outros caminhos, falando que existem outras soluções, porque nós já encontramos a verdadeira solução. A solução está em Jesus, a solução para a sua casa, a solução para a sua família, a libertação para os seus filhos ou para o seu cônjuge, a cura para um doente, a prosperidade, a porta aberta, quer dizer, tudo que nós precisamos em qualquer setor da nossa vida. E hoje falamos da família, no tocante à salvação da nossa família, está em Deus, está na sua palavra. Se nós buscarmos, nós vamos achar. Se nós pedirmos a esse Deus, que é o Deus vivo, que não há outro semelhante a Ele, nós vamos obter a resposta. Mas temos que permanecer neste caminho, confiando neste Deus que é grandioso, que é poderoso, que não parou de operar. Eu sempre cito o que a palavra de Deus diz: Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será para todo sempre, porque só Ele é Deus. E ainda o Davi disse mais, versículo 23, olha lá: quem há com o teu povo como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, e a fazer-se um nome, a fazer-vos essas grandes e terríveis coisas para a tua terra diante do teu povo, porque tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. Então observe bem, ele está dizendo: e quem há como o teu povo, como Israel, gente única? Então ele está dizendo: Senhor, não há outro povo pelo qual o Senhor tem zelado, o qual o Senhor tem ajudado, o Senhor tem se manifestado fazendo coisas grandiosíssimas, coisas grandes e terríveis. Em outras palavras, o Senhor tem manifestado o poder do Senhor no nosso meio de uma forma extraordinária. É isso que ele está querendo dizer. Irmãos, no passado existiu Israel, o povo de Deus. E hoje? Hoje nós somos o povo de Deus, o Israel de Deus. Somos, como o Davi disse aqui, a gente única. Ou seja, um povo que o Senhor separou para si. Um povo que, como disse aqui o Davi, que foi resgatado. O povo de Israel foi resgatado do Egito, das garras de Faraó, da opressão dos egípcios. E nós, hoje, o Israel de Deus, também fomos resgatados do sofrimento, da perdição, da perturbação, do tormento. Porque quando nós não conhecíamos a palavra, quando nós não tínhamos o conhecimento do poder de Deus, nós não tínhamos a autoridade do nome de Jesus, o diabo fez e aconteceu. Nós não conhecíamos o poder de Deus, estávamos debaixo de uma opressão, de um jugo de servidão. Mas a partir do momento que o Senhor nos resgatou, irmãos, existem tantas pessoas na face da terra. O Senhor escolheu a mim, escolheu a você, escolheu a nossa casa, escolheu o nosso povo para ser povo dele, para ser a gente única, um povo separado, um povo especial, um povo pelo qual ele zela. E na vida do povo de Deus, Deus faz coisas grandes, como disse aqui mesmo o Davi, coisas grandes e terríveis.
Em que sentido, pastora? Coisas grandes e terríveis. Vamos lembrar aqui algumas coisas que o povo de Israel vivenciaram, dentre tantas coisas que Deus fez no meio deles. Nós sabemos muito bem, irmãos, que o povo contemplou o maná caindo do céu. O povo viu com os olhos deles, da rocha sair água. O povo viu quando eles estavam fugindo dos egípcios, porque até então eles haviam saído do Egito, mas o faraó voltou atrás e mandou capturar novamente, em outras palavras, o povo de Deus, e os egípcios foram com seus cavalos, seus cavaleiros, enfim. E aí eles se deparam com o mar vermelho. O Moisés clama a Deus. O Senhor diz: por que clamas a mim, Moisés? E você com essa vara na mão, em outras palavras, eu não te instruí, não te orientei? Estende aí essa vara no mar, manda esse povo marchar. Agora é hora, não é de clamar não, é de agir. E aí, em outras palavras, vocês vão ver o que eu vou fazer. Eles viram, irmãos, algo extraordinário. Aquilo ali foi grandiosíssimo. Eles viram então o mar se abrir, se formar, em outras palavras, duas paredes d'água. O meio ficou ali a terra enxuta. Eles puderam pisar em seco. Passaram ali pelo meio em segurança, nada aconteceu a eles, um por um dos filhos de Israel. Quando o último israelita chegou lá do outro lado, o Senhor deu a ordem para as águas voltarem ao normal, e os egípcios que já tinham entrado com seus cavalos em busca ali de capturar os israelitas, foram desbaratados, destruídos no meio do mar. Tanto que do outro lado Miriam dançou, o povo louvou, agradecido. E eles puderam ver diante dos olhos deles, irmãos, o mar se abrir. Isso é coisa grandiosíssima demais, isso é terrível. É só um Deus grande e poderoso que pode fazer. Terrível em que sentido? Irmãos, causa impacto para quem vê, mas ele também é terrível para com os nossos inimigos, porque ele desbaratou, ele destruiu os egípcios ali no meio do mar. Então, esse é o nosso Deus. Por isso que o Davi está dizendo: a quem Deus foi resgatar para o seu povo, quer dizer, o povo de Israel é o povo do Senhor, o povo que o Senhor resgatou para ser o povo do Senhor, para ser essa gente única. E ele ainda disse: e a fazer-se o nome, e a fazer-vos essas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. E Deus fez isso. Ele desterrou as nações, os seus deuses. Ele não deixou com que tocassem no povo dele, com que oprimissem o povo dele, com que se levantassem contra o povo dele. Todas as vezes Deus interviu. Deus mostrou que ele era Deus do povo de Israel. E conosco hoje não é diferente, com a nossa casa também não. Irmãos, quantos livramentos Deus deu para a sua família por conta de você estar na presença dele, servindo a esse Deus grande, orando pela sua família e consagrando a sua família diante de Deus. Quantas pessoas talvez da sua família foram curadas porque você fez uma oração por eles ou pediu uma oração por eles, e aí a oração foi feita, o poder de Deus se manifestou e aquela pessoa foi curada? Quantos milagres você pode dizer para você mesmo, você já vivenciou da parte de Deus na sua vida, na sua casa e com a sua família? Porque Deus nos resgatou das garras do diabo para isso, irmãos. Não foi para virmos para a presença dele e vivermos uma vida a qual vivíamos antes ou até pior, nada disso. Ele nos resgatou e nos trouxe para a presença dele para nós desfrutarmos de todas as sortes de bênçãos, desfrutarmos de tudo que diz respeito à vida e desfrutarmos principalmente da salvação, que é para nós e é para toda a nossa casa também. Então, minha irmã, meu irmão, entenda isso e coloque isso no seu coração. Eu sirvo um Deus grande, eu sirvo um Deus que é poderoso, que faz coisas extraordinárias e que também é terrível para com os meus inimigos. Esse é o Deus que eu sirvo. Ele me resgatou para isso, ele me separou para estar na presença dele, servindo a ele, para fazer parte do povo dele, para isso, para me proteger, para me guardar, para guardar a minha família. Por isso que no Salmo 91 a Bíblia diz que nenhum mal nos sucederá, mas também praga alguma chegará à nossa tenda, porque esse é o nosso Deus. Por isso que nós devemos permanecer na presença dele. E ele disse mais, versículo de número 24: e confirmastes a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Quando ele escolheu o povo de Israel, ele escolheu para ser o povo dele para sempre, e ele se comprometeu em ser para sempre o Deus daquele povo. Meu irmão, ele nos escolheu com este propósito, ele escolheu a nossa casa com este propósito. Para sempre ele quer ser o nosso Deus, e para sempre ele quer que sejamos o seu povo.
Ele quer que a sua família faça parte do povo de Deus. E talvez você diga, pastora, mas muitos da minha família não aceitaram Jesus ainda. Muitos da minha família nem quer saber de ir para a igreja, não quer ouvir a palavra, não ora, não está nem aí, pastor. Eu fico preocupada com isso. Descansa o seu coração, minha irmã. Descansa o seu coração, meu irmão. É plano de Deus salvar a sua casa e a sua família. É plano de Deus que você e a sua família sirva a Ele. Então descansa no plano de Deus. Deus, eu estou orando, eu estou fazendo a minha parte, eu estou buscando, eu creio. E se eu crer, a tua palavra diz que o Senhor me salva e salva toda a minha casa. Então toda a minha família pertence ao Senhor. Toda a minha família, eu vou declarar, faz parte do povo de Deus. É para servir a Deus, é para estar diante do Senhor. E o povo que é de Deus, Deus defende, irmãos, o seu povo. Com o povo de Deus, o diabo não mexe. E se ele se levanta para cair. No povo de Deus ele não toca. Na casa do povo de Deus ele não toca. Por isso que a Bíblia diz, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E a nossa casa? Também não, irmãos. Porque Deus guarda a casa, a família do povo dele. E nós somos o povo de Deus. Alegre o seu coração, confia mais no Senhor. Para de ficar apavorado, desesperado. Ai, meu filho está perdido. Ai, meu familiar está fora de casa. Será que vai acontecer alguma coisa? Esse mundo está tão violento. Eu fico todo dia pensando, será que vai chegar em casa em paz e segurança? Não, quem confia em Deus, confia. Quem confia em Deus não fica com esses pensamentos duplos. Quem confia em Deus diz, olha, eu coloquei a minha casa na mão de Deus. Os meus familiares eu já entreguei nas mãos do Senhor. Meu Deus, eu consagro a minha família a Ti. Eu sei que aonde eles estiverem, o Senhor vai estar guardando, protegendo, livrando, libertando, curando, salvando. Porque o Senhor é Deus que ouve oração. O Senhor é Deus de resposta. Então, eu sei que o Senhor está confirmando tanto a palavra que o Senhor me deu, ao meu respeito, ao respeito da minha família, como o Senhor também está confirmando o que eu estou pedindo em oração. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor confirma a palavra do seu servo. E nós somos servos do Senhor. Então confia nele de todo o seu coração. E ele disse mais ainda, versículo 25. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como tens falado. Então ele está aqui relembrando, olha Senhor Jeová, esta palavra que o Senhor falou acerca do teu servo, quer dizer, no caso ele falando dele, Davi, e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como tens falado. Minha irmã, meu irmão, você sabe o que Deus tem falado ao seu respeito, e você sabe o que Deus tem falado a respeito da sua casa, a respeito da sua família. Você sabe o que Deus tem prometido na sua palavra, e você sabe que Deus confirma a palavra dele. Você sabe também o que Deus faz, e você sabe que Deus está ouvindo as suas orações. Então não temas, não se apavore, não desista, e principalmente não abra a mão da sua família. Não desista de orar por eles, de se consagrar por eles, de interceder por eles, de vir à igreja, apresentar a vida deles diante de Deus, de fazer a campanha, de fazer o propósito. Não desista. Ah, mas pastora, parece que nada está acontecendo. Deixa o problema de muitos irmãos que vivem sempre vendo com os olhos naturais. Não está vivendo da fé. Se viver com os olhos naturais, vai desanimar, vai dizer que não está acontecendo, vai dizer que não está vendo resultado. Mas se viver da fé, vai se animar e vai dizer, o justo vive pela fé. Eu tenho fé, eu creio no que Deus está falando, eu creio que Deus está ouvindo a minha oração, e eu creio que Deus vai confirmar a palavra dele e vai responder também a minha oração. E aí ele também disse no versículo de número 26, olha lá, e engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga, Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelastes aos ouvidos do teu servo, dizendo, edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Minha irmã, meu irmão, ele está aqui exaltando ao Senhor, dizendo, olha, engrandeça-se o teu nome para sempre. Quer dizer, o nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, sobre Israel, e a casa do teu servo será confirmada diante de ti. Ele está dizendo, Senhor, foi o Senhor que falou, engrandecido seja o nome do Senhor, que a palavra do Senhor seja confirmada sobre Israel, sobre a casa do teu servo. Engrandeça a Deus também, minha irmã, meu irmão, porque quem abençoou e tem abençoado a sua vida é esse Deus. Quem prometeu e tem prometido e tem falado ao seu coração, está falando através da palavra, é esse Deus.
Quem tem garantido salvação para nós e para nossa casa é esse Deus. E aí ele sabe o que ele está falando. Deus tem compromisso com a palavra dele, ele cumpre a palavra dele, a palavra sai da boca dele, não volta vazia não é palavra de homem não, que o homem fala uma coisa aqui agora, daqui a pouco volta atrás, daqui a pouco fala, eu não falei nada disso, porque o homem é falho, Deus é perfeito, irmãos. Se saiu da boca de Deus, é palavra dele, essa palavra vai se cumprir. Essa palavra não se perde não cai por terra não, ela produz o efeito para o qual ela foi enviada. Então fique firme, crendo no que Deus está falando. E ainda ele diz no versículo de número 27, para terminar: pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo, edificar-te-ei casa. Portanto o teu servo achou no seu coração a fazer-te esta oração. E ele faz esta oração também, porque aqui ele está falando a respeito do templo, de edificar ali a casa do Senhor, e depois o Senhor vai orientar ele, dizendo que ele não edificaria o templo, a casa do Senhor, porque ele foi um homem de guerra, de muitas batalhas, havia sangue derramado pelas mãos dele, mas seria o filho dele, o seu sucessor, seria então o Salomão. Mas o que ele está dizendo? Senhor, eu estou fazendo esta oração, eu estou apresentando tudo diante do Senhor, mediante o que o Senhor falou para mim, o que o Senhor falou ao meu respeito, teu servo, o que o Senhor falou a respeito da casa do teu servo, o que o Senhor falou a respeito de Israel. E é isso que nós temos que entender. O que nós falamos com Deus em oração é o que Ele mesmo falou conosco. Nós oramos em cima da palavra que Ele falou ao nosso coração, que Ele nos deu, que Ele nos prometeu, que Ele nos garantiu. E Deus ouve, porque Ele reconhece justamente a palavra dEle. Eu costumo dizer que o compromisso de Deus com qualquer pessoa que serve a Ele é na palavra. Se a pessoa está na palavra, Deus tem compromisso com esta pessoa. Então, se nós estamos orando com base na palavra que Ele nos deu, Deus tem compromisso conosco. Ele fez uma aliança conosco que não pode ser quebrada. Ele fez uma aliança, um concerto conosco, e Ele garante nos abençoar. Ele garante abençoar a nossa casa, Ele garante a nossa salvação, mas Ele garante também que salva toda a nossa casa e a nossa família. Amém, queridos? Olha, alegre o seu coração, tenha certeza, você ainda vai ver o seu filho servindo ao Senhor, você ainda vai ver a sua filha servindo ao Senhor, você ainda vai ver a sua família no altar de Deus. Não abaixa a cabeça, não desanime, nem entrega eles de bandeja para o diabo não. E isso acontece quando a pessoa para de orar, para de fazer o propósito pela família, para de vir à igreja orar pela família, e aí a família fica ao léu, vamos assim dizer, uma presa fácil para o diabo. Não, continue intercedendo, buscando, se esforçando, vindo à igreja, orando por eles, fazendo a campanha, trazendo o que representa os seus familiares para o altar de Deus, porque você pode ter certeza que você e sua casa servirá ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora? Eu quero orar com você, por você e também pela sua família em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, meu Deus, em nome de Jesus nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que é poderosa e que de uma forma especial falou conosco. Pai, eu te peço agora, fortalece o coração desta pessoa que talvez estava desanimada, esta pessoa que talvez não estava vendo mais o Senhor como um Deus grandiosíssimo, como um Deus que faz coisas grandes e terríveis. Esta pessoa talvez estava desmotivada, ela estava vivendo muito do natural, vivendo, olhando para as circunstâncias, para as evidências, e por isso, meu Deus, ela se entristeceu, se abateu ou desanimou. Mas Pai, eu creio que essa palavra levantou essa pessoa agora, levantou, meu Deus, o ânimo desta pessoa, e ela está orando comigo. E nesta hora, meu Deus, eu quero te pedir, visita a casa dela, visita a família dela, vai alcançando todos desta casa, todos desta família, não importa se eles moram juntos ou se moram em outro bairro, em outro estado, em outra cidade, até em outro país. Não há distância no mundo espiritual. Então o poder de Deus vai alcançando um por um agora. Entra em cada lar, em cada casa, visita cada família. E eu vou usar agora a autoridade que é no nome de Jesus para repreender toda ação do diabo. Eu digo, Satanás, você está proibido de tocar nessa casa. Demônio, você sabe que com este povo você não pode mexer. Com esta família você não pode mexer. Nesta casa você não pode tocar. E você tem se levantado para cair, então caia por terra agora. Pega as suas desavenças, pega as suas contendas, as suas mentiras, o seu engano, pega tudo que não presta, solta essa família agora. Eu repreendo toda doença, é uma enfermidade que quando não está em um, está em outro, a mesma doença, parece uma maldição hereditária, mas eu quebro essa ação maligna, porque nós não acreditamos em maldição hereditária, contra o povo de Deus não vale encantamento, está amarrado todo mal, e eu digo, fora doença, solta essa família, sai desta casa, toda miséria, toda derrota, todo fracasso, toda falência,
tudo que não presta, na autoridade que há no nome de Jesus, vai bater em retirada. Eu desfaço obra de macumba, obra de bruxaria, trabalho feito, coisa que foi mandada. Não tem inveja que prevaleça contra esta casa, não tem olho gordo que prevaleça contra esta família, não tem palavra de maldição que produz efeito contra esta casa, porque nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prosperar. Então não prospera contra essa família, e eu digo todo mal, toda maldição, na autoridade que há no nome de Jesus, sai, vai embora e não volte mais, em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, eu abençoo este lar. Eu declaro que haja paz nessa casa, que haja prosperidade, saúde, que haja alegria, que haja amor, que haja união, que haja todas as sortes de bênçãos. Eu consagro esta casa, esta família ao Senhor, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, queridos? Eu tenho a certeza que o poder de Deus visitou você, a sua casa, a sua família, e fica com essa palavra no seu coração, tá bom? Eu fico por aqui, que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.